Os vampiros do mercado querem o sangue do brasileiro. É muita grana envolvida, Chico. São 10 bilhões de reais por ano que esse mercado movimenta. Nós vamos voltar ao tempo em que muito brasileiro doava o sangue para poder almoçar ou jantar. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, por 15 votos a 11, a PEC do plasma. Não há nenhuma oposição, nenhuma contradição em nós permitirmos que o plasma humano seja industrializado, processado pelo setor privado. Isso é saudável. Meu único ponto de divergência com o relatório da senadora Daniela Ribeiro é que possa a pessoa sair de casa para vender o seu sangue. O objetivo de qualquer comércio é o lucro. E ao falar em comercialização de tecidos humanos, na Constituição, colocamos em risco o princípio da dignidade humana. Isso não se justifica para que cheguem novas propostas para permitir a compra e venda de rins, de medula óssea e de outras partes do corpo humano. A proposta, se entrar em vigor, permite a compra e venda do plasma sanguíneo humano, o que incluiria, então, a remuneração para as pessoas que doam sangue, e o presidente da República não tem direito a veto, porque é uma PEC. Mas antes, ela precisa passar pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados. Quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, com uma convidada. A gente mergulha numa temática, numa pauta importante, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o médico sanitarista Gonzalo Vecina, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. A gente vai falar sobre essa PEC que pode instituir a compra e venda de sangue humano, a tal da PEC do plasma. Você vai entender tudo a partir de agora. Doutor Vecina, é um prazer falar com o senhor. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado. Eu acho que esse é um assunto que a sociedade precisa se assenhorar dele. Estamos falando de coleta e venda de plasma humano. Um passo que precisamos tomar muito cuidado, e que uma vez dado, outras coisas piores poderão acontecer que não só essa. Vamos direto ao ponto então, doutor Vecina. Por que esse projeto, essa proposta, preocupa? Primeiro por causa do passado, Eu acho que o passado é importante, o passado nos condena, de certa forma. Até meados dos anos 80, havia a possibilidade de haver a remuneração de sangue por parte do sistema público de saúde. Então, o doador de sangue, ele podia receber algum dinheiro nos bancos de sangue privados. O sangue era utilizado, como hoje é utilizado, para tratar pacientes que têm um problema, uma hemorragia, e em função dessa hemorragia, eles precisam de receber sangue, não necessariamente sangue total. Na maior parte dos casos, quando eu tenho uma hemorragia, o que eu tenho que fornecer ao paciente são hemácias. São dramaticamente importantes porque elas são as responsáveis pela condução de oxigênio. Respira o oxigênio, vai pelo pulmão, entra lá, carrega no hemácia, a hemácia leva até a célula. Quando eu tenho um episódio de hemorragia por um sangramento interno ou externo, uma bala, facada, etc., ou interno, uma úlcera que perfurou, uma situação clínica qualquer, eu tenho que repor hemácia. Hemácia é um negócio que a gente demora para produzir, em torno de 90 dias. Então, o cara que doa sangue hoje, ele só vai poder doar sangue de novo daqui a 90 dias. Ele doa o sangue, uma parte desse sangue poderá ser utilizado, no caso aí as hemácias. Existem algumas condições em que você vai ter que dar plasma para o paciente, então existe uma série de circunstâncias em que você precisa repor volume mesmo, e aí então é sangue total, mas são muito raros esses casos, ou você repõe apenas plasma, não repõe hemácias. O fato é que são condições clínicas muito específicas e existe uma prescrição muito certa que tem que ser feita. A hemácia, que não é utilizada de uma doação, ela vai ser descartada, ela vai para o lixo. O plasma não descartado, ele pode ir para a indústria. O que vai sair do plasma? Saem uma série de produtos que estão no plasma e que são importantes para a nossa vida. Fator 8
é um fator de coagulação. O sistema de coagulação do sangue é um sistema extremamente complexo e tem algumas doenças em que uma parte do nosso processo de coagulação não funciona e a pessoa, onde esse sistema não funciona, quando ela faz um corte, ela pode sangrar até morrer porque ela não coagula. Então aí tem uma doença chamada hemofilia, é uma doença de homens, tem uma frequência baixa, mas hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos 210 milhões de habitantes, temos aí algo em torno de 8 a 9 mil hemofílicos. Então, esses pacientes que são hemofílicos, eles precisam tomar com uma certa sequência um negócio chamado fator 8. Às vezes, um outro fator, que é o fator 9. De qualquer forma, esse fator é extraído do plasma. Hoje nós já produzimos fator 8 por engenharia genética. De alguma forma, colocamos lá algum bolor, para produzir fator 8 e produz. Só que os hemofílicos, eles precisam, uma parte dos hemofílicos, cerca de 20% deles, precisam de fator 8 humano e não tem a sua condição clínica resolvida com fator 8 engenheirado. Então, preciso do plasma para produzir fator 8, para produzir fator 9. Além disso, do plasma, a gente vai retirar algumas outras coisas, cola de fibrina, que é um tipo de cola utilizada em cirurgia, a gente retira do plasma. Outro negócio, o fator de von Willebrand, que é utilizado em algumas doenças, etc. E tem gama-globulina e albumina. A albumina é uma proteína que a gente tira do plasma e que é utilizada em determinadas condições clínicas em que você precisa fazer um movimento de água dentro do nosso corpo, água que circula do intravascular para o intracelular. E aí nós vamos usar albumina humana, que é essa proteína. E nós temos a gama-globulina. O que é gama-globulina? Sempre que nós entramos em contato com alguma doença, a gente produz uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica é criada através do organismo produzir gama-globulina. A gama-globulina, separada do plasma de uma pessoa que entrou em contato com doenças, ela pode ser utilizada para uma pessoa que entra em contato com doenças que precise de gama-globulina, precisa de anticorpos. Então, essa gama-globulina é muito importante na assistência à saúde. E não tem outro jeito de conseguir gama-globulina senão através do plasma. Não tem como fazer por engenharia genética, porque a molécula da gama-globulina é extremamente complexa, diferente do fator 8, que pode ser produzido por engenharia genética. Para que serve o plasma? O plasma serve para tratar pacientes que estão numa situação aguda. Então, eu preciso coleta de sangue e eu vou usar ou hemácia ou plasma, ou os dois juntos, sangue total, para tratar um paciente que está numa situação crítica. Além disso, do plasma, eu retiro fator 8, fator 9, cola de fibrina, fator de von Willebrand, albumina e gama-globulina. O sangue é um negócio muito importante e no caso do Brasil, só esses produtos que eu mencionei, eles movimentam por ano alguma coisa em torno de 500 milhões de dólares, volume grande, 2 bilhões e meio de reais. O sangue que nós doamos, o Brasil hoje coleta uma quantidade X de sangue aí todos os anos, através de doações que são feitas por vontade dos pacientes. Esse sangue, ele significa alguma coisa em torno de uns 600, 700 mil litros de sangue por ano. Isso vai dar 600 mil litros de plasma. Esses 600 mil litros de plasma, uma parte é um plasma que é rapidamente congelado e ele tem uma qualidade industrial. Ele pode ser processado. Cerca de 200 a 300 mil litros de plasma tem qualidade para ser processado e para ser retirado desse plasma todas essas coisas que eu mencionei. O consumo brasileiro desses produtos exigiria que a gente tivesse uma doação maior, 3 a 4 vezes maior. Mas dificilmente a gente conseguiria isso através de doação de sangue. Por quê? Porque há uma limitação ao número de doações que uma pessoa pode fazer. Pode fazer no máximo 3 doações por ano. Por quê? Porque demora para produzir hemácia. O que aconteceria com você sem esse remédio? Infecções, vários tipos. Uma delas é o pulmão. Todo mês, Josefa precisa tomar 7 frascos de imunoglobulina para suprir a falta de anticorpos que o organismo dela deixou de produzir. Cada caixinha dessas custa R$1.000 e é fornecida de graça pelo SUS. A possível mudança no sistema
preocupa. Vai fornecer se vai ser o suficiente para todos. Nesse sentido, desestimularia também a doação de sangue, porque estou pensando aqui, né? Poderia gerar um colapso na coleta de sangue, né? Por gerar uma competição com a coleta voluntária, né? Eu estou caminhando passo a passo para ver se esse negócio muito complicado passa a ser inteligível. As pessoas doam sangue. O sangue é utilizado desse jeito que eu falei, ou tira hemácia ou tira plasma. E o que sobra pode ir para a indústria para a produção desses produtos. Alguns países suspenderam a doação de sangue, como é o caso da Inglaterra, por causa da doença da vaca louca. Mas existe uma alternativa à doação de sangue. É uma maquininha que você se conecta nela, põe lá um acesso venoso de um lado, um acesso venoso do outro lado. Essa maquininha, o seu sangue vai, passa na maquininha. A maquininha retira do sangue o que ela quer e devolve as hemácias. Então, essa técnica é chamada de plasmaferese. Ferese é transferência. Então, eu ponho essa maquininha tira o plasma e devolve a hemácia. A hemácia demora 90 dias para ficar pronta no nosso corpo. E o plasma? 2, 3 dias. Ou seja, eu posso doar plasma 2 vezes por semana, sem que isso tenha problema. Porém, a plasma demora 3 a 4 horas para acontecer. Enquanto que a doação de sangue é um negócio que pegou a veia, em 20, 30 minutos você doou a quantidade de sangue que você teria condição de doar. Então, a plasmaferese é mais complicada de doar, porque demora, e a nossa produção de plasma é muito rápida se a gente tiver uma alimentação normal, né? Precisa comer proteína para conseguir fazer plasma. Então, qual é a ideia, né? A ideia é vender plasma, comprar plasma e não sangue total. Então, é substituir a doação de sangue total pela doação ou compra de plasma. Podia ser doação de plasma também? Pode ser doação de plasma também. Hoje já existe também doação de plasma. É que a doação de plasma ela tem um custo também maior para o coletor. O banco de sangue que coleta plasma, essa tal dessa maquininha custa caro e para cada doação tem que trocar um kit lá que também custa caro. Tudo isso no mercado vale a pena. Então, se você tiver uma doação de plasma e desse plasma sair gama-globulina, tudo isso está pago. Está pago a maquininha, está pago as coisas que são descartáveis, etc. Agora, se hoje, por exemplo, a doação de sangue, ela não é remunerada. Os bancos de sangue que recebem as doações de sangue, eles entregam o sangue para o SUS e o SUS remunera o custo dessa doação. Então, um banco de sangue público ou privado, ele precisa ter as agulhas, o pessoal que faz lá a coleta, depois esse sangue tem que fazer uma série de exames, isso é muito importante, para saber se o paciente não tem AIDS, se o paciente não tem doença de Chagas, não tem hepatite, malária, tem uma série de doenças que eu preciso fazer os testes. Então tem um conjunto grande de testes. As pessoas estão usando este factoide para um discurso vazio, para tentar mudar e para tentar fazer a cabeça dos políticos, como se os políticos fossem bobos, né? Eles sabem ler, eles sabem interpretar um texto. Não existe remuneração. Se a gente desestimular a doação de sangue, porque o sangue se tornou um comércio, pode faltar sangue até para transfusão. Além de faltar o plasma para hemoblastos processarem, se tornar os produtos para os hemofílicos, para as doenças imunológicas, para queimaduras. Perfeito, ele faz um controle de qualidade desse sangue, né? Um procedimento de segurança. Exatamente. Então, tudo isso custa. O SUS remunera quem faz a coleta de sangue de acordo com esses custos. Da mesma maneira, se fosse uma doação por plasmaferese, o SUS deveria remunerar a máquina que faz a plasmaferese e o kit para a doação de plasma. O problema todo é o doador. O doador que hoje vai uma vez a cada 3 meses, quando é um doador frequente, que são muito poucos, mas o doador que vai uma vez a cada 3 meses, se ele for doar exclusivamente plasma, vai ficar lá 4 horas na maquininha, ele vai ir toda semana doar. Então, essa discussão é que está no fundo disso. A ideia é que nós tivéssemos a doação normal, etc., de sangue que estamos tendo, e tivéssemos doadores de plasma. Para quê? Para a indústria. Essa doação de plasma para a indústria iria produzir esses outros produtos que nós necessitamos. Fator 8, fator 9,
albumina, gama-globulina, que falta no mundo inteiro, principalmente gama-globulina é um produto em falta no mundo inteiro. É um mercado mundial. A questão é, se a gente passar para plasmaferese, os doadores de sangue continuarão doando sangue, porque eles poderão optar por, em vez de doar sangue, doar plasma e receber dinheiro pela doação de plasma, como acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos únicos países do mundo que há doação remunerada de plasma. O interesse neste momento dessa PEC que está em discussão não é atender o mercado brasileiro de plasma, é atender o mercado mundial de plasma, vendendo plasma brasileiro para ser processado no exterior. Então, quem se beneficiaria com uma eventual aprovação dessa PEC? Quem se beneficiaria são os tubarões que produzem os hemoderivados, que são um grupo relativamente pequeno de indústrias no mundo inteiro, que produziriam com o plasma brasileiro fator 8, fator 9 e particularmente gama-globulina, e venderiam isso no mercado mundial, inclusive para o próprio Brasil. Eu acho que essa questão é uma questão que, neste momento, não deve ser encarada. Nós não devemos estar de acordo com essa doação. Nós vamos produzir lá na nossa fábrica da Hemobras, em Recife, uma parte das nossas necessidades. A fábrica tem uma capacidade atual, assim que ficar pronta dentro de mais um ano. Isso é um outro problema da administração pública brasileira. Uma fábrica que está sendo construída desde 2004, e normalmente não demoraria 3 anos para ser construída. Mas desde 2004 está lá e a gente está jogando dinheiro naquela fábrica. Então temos que cobrar o governo de que faça a Hemobras funcionar, né? Então, o dia que aquela fábrica estiver funcionando, ela vai ser capaz de processar 200 mil litros de plasma. Nós, com o sistema hoje de coleta de sangue, produzimos os 200 mil litros de plasma tranquilamente. Será suficiente para suprir as necessidades de fator 8, fator 9 e gama-globulina do Brasil? Não. Nós vamos ter que aumentar a produção da fábrica. A fábrica tem capacidade de aumentar, dobrar um pouco mais, 500 mil litros de plasma por ano. Então, eu acho que esta discussão, se algum dia tiver lógica existir, tem que ficar para logo a seguir. Primeiro temos que terminar de construir a Hemobras, temos que utilizar a nossa capacidade de coleta de sangue para fazer a nossa planta funcionar, e mais para frente, vamos ver o que nós vamos fazer com a produção de gama-globulina e as necessidades que nós vamos ter de ter doadores através de plasmaferese. Não vai sair nós vamos postergar uma decisão que, neste momento, pela quantidade de dinheiro que estão jogando, é uma decisão que só interessa aos tubarões. As sardinhas estão pagando a conta. E, doutor, eu tenho algumas preocupações também que eu queria trazer aqui como reflexão para o senhor, né? Me faz pensar num recorte, por exemplo, social também importante, porque abre a possibilidade para a iniciativa privada e para as pessoas receberem dinheiro justamente para doar sangue. De que forma as pessoas mais pobres, elas poderiam ser mais afetadas nesse caso, então? Veja bem, se as pessoas que doarem plasma não se alimentarem, elas não conseguirão fazer muitas doações de plasma sem que isso tenha consequências do ponto de vista da saúde delas. Então, isso sim é uma preocupação. A questão que eu acho que é importante é que o mundo e o Brasil precisa de gama-globulina. A gama-globulina eu obtenho através de doações. Eu posso obter através de doações de plasmaferese? Posso, mas as pessoas precisam querer doar por plasmaferese. Quantas pessoas aceitariam fazer uma doação semanal de plasma usando a plasmaferese? Doação. Então, é um remédio chamado gama-globulina que precisamos para fazer uma boa assistência à saúde e que só vamos conseguir ainda nos próximos 50 anos a partir de processamento de plasma. Só que a doação do plasma é mais demorada e difícil. Então, essa questão é uma questão que nós vamos ter que dialogar melhor com a sociedade. Do jeito que essa PEC está sendo produzida, nós estamos vivendo um equívoco onde o que nós estamos privilegiando é o apetite de gente que quer coletar plasma no Brasil, processar no exterior e vender para nós de volta. Essa coisa nós temos que evitar, até porque nós, no curto espaço de tempo, vamos ter capacidade de processar na Hemobras.
Então, eu acho que essa discussão ela deve ser travada mais à frente e agora nem pensar. E o senhor falou que hoje o SUS manipula exclusivamente essa doação. Então, fazendo aqui um raciocínio de que seria competência da iniciativa privada, poderia, por exemplo, piorar a qualidade do sangue recebido? Se nós fizermos a doação, a remuneração do plasma, o processo de garantir a qualidade é o processo de você fazer os exames todos pós-doação. E as doações, elas podem ser concatenadas, quer dizer, eu venho hoje, faço uma doação, eu faço os exames. Eu retenho esse plasma congelado até a próxima doação. Veio a segunda doação, eu faço o controle de qualidade nessa segunda doação e libero a primeira. É mais ou menos dessa forma que os bancos de sangue que coletam funcionam, né? De tal maneira que você consegue manter a qualidade. O fato do sujeito não se alimentar e, com isso, reduzir a quantidade de proteína que ele produz, poderá produzir um produto de qualidade inferior. Mas isso é uma coisa que tem que fazer parte das atividades do banco de sangue, o controle de qualidade dos seus doadores. Como é feito hoje, os bancos de sangue que hoje participam do sistema de doação de sangue, a maioria deles são bancos de sangue públicos, mas existem alguns bancos de sangue privados que coletam sangue, que congelam o plasma e que remetem o plasma para processamento hoje dentro do modelo Hemobras de processamento. Isso poderá continuar a acontecer. O grande problema é a voragem. Se entrar essa questão da venda, com certeza nós vamos ter um fator extra a controlar, que é, primeiro, a necessidade dos pobres de ter acesso a dinheiro e querer vender plasma quando não teriam condição de fazê-lo, né? E segundo, esse mercado bilionário que queria se movimentar não em função de um produto terapêutico para a saúde pública, e sim em função de um negócio. E aí, doutor, para fechar, eu quero, na verdade, fazer duas perguntas aqui. Uma que eu introduzi lá no início da nossa conversa, mas acho que agora que a gente desenvolveu, dá para fazer um exercício melhor de entender se poderia gerar um desabastecimento à medida que teria uma competição com a coleta voluntária. E a segunda questão é a respeito do governo federal, o Ministério da Saúde. O que ele poderia fazer? Que tipo de articulação, conversas com o legislativo? Quero saber também se o senhor tem acompanhado nesse sentido, como que isso vem sendo travado. A primeira questão, eu acho que não aconteceria. Não haveria falta de sangue. Sempre que você tivesse com os estoques de sangue baixos, em vez de fazer a coleta de plasma, você proporia para os eventuais doadores, vendedores, etc., uma doação de sangue, porque há falta de hemácias e aí esse sangue seria coletado, né? Teria um catálogo de doadores, como existe nos países que têm esse processamento de plasma, né? Então, eu acho que a primeira questão, com alguma inteligência, ela seria vencida. A segunda questão, eu acho que é fundamental. Nós carecemos de uma política pública. A Hemobras não funcionou até hoje por falta de decisão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi incompetente para terminar as obras da Hemobras, foi incompetente para conseguir processar no exterior. Veja, desde 2004 essa coisa está funcionando. As primeiras cargas que foram para a LFB processar foram agora, nesse ano passado. Até então, nós estávamos jogando plasma na lata do lixo mesmo, por incapacidade do Estado brasileiro em gerir uma política pública que deveria existir para a coleta e o adequado processamento e produção de produtos que são extremamente escassos no mundo inteiro e necessários, no caso, no mundo inteiro e da população brasileira. Nós precisamos produzir fator 8, fator 9, coladefibrina, albumina e gama-globulina. E não estamos produzindo. Agora vai vir os primeiros processamentos da LFB, uma indústria estatal francesa que está processando o plasma doado aqui no Brasil, e que nós estamos terminando a construção da fábrica lá em Goiânia. A fábrica ainda demora um ano e tem mais uns
200, 300 milhões de reais em investimento para ficar pronta. Mas assim que ela fique pronta, nós vamos poder processar os nossos 200 mil litros de plasma brasileiro e produzir uma parte das necessidades de gama-globulina e dos outros hemoterápicos que nós precisamos. Doutor Vecina, quero agradecer muito a sua didática e a sua paciência para explicar todo esse projeto para a gente, e eu espero que realmente a gente consiga tratar com o cuidado que tem que ser tratado, né? E a discussão precisa ser feita, mas não dessa forma como está sendo no Congresso, né? Passando por cima realmente da saúde pública, que é uma preocupação para a gente, né? Essa PEC mexe numa estrutura, saúde pública muito importante, que foi criada com a Lei Aroca, que acabou com o comércio de sangue no Brasil de uma forma muito importante. A derrubada dessa norma constitucional no Brasil tem uma probabilidade muito grande de ter um custo sanitário impensável. Por isso, eu acho que neste momento nós temos que ser absolutamente contrários a esta PEC, e essa discussão tem que se transformar numa política pública mais global, que dê para a sociedade entender qual é o objetivo e quais serão os caminhos que o nosso plasma irá seguir no sentido de produzir melhor bem-estar social, melhor assistência à saúde e não lucro, como esses tubarões estão buscando. Justamente, as pessoas não têm muitas vezes nem a conscientização ainda, né? Não existe tanta... Até tá se tornando aos poucos, né? As pessoas têm se conscientizado sobre a importância da doação de sangue em todo o Brasil, mas ainda é uma discussão muito preliminar, né? Ainda se precisa de muito incentivo, inclusive do governo federal. Então, a gente ainda está caminhando nesse sentido, né? Para a gente ter uma PEC como essa. É realmente muito preocupante, doutor. Estamos engatinhando. Muito obrigado por dar a oportunidade de discutir um assunto que é bastante complexo, mas que a sociedade brasileira precisa entender. Estamos falando de comercializar um produto humano. Daqui a pouco vamos estar falando de vender rim. Então, temos que tomar muito cuidado. Então, também tem isso, né? Rapidamente eu pergunto para o senhor se essa seria um primeiro passo. Eu até pensei nisso ao longo da conversa, né? Se não seria, assim, abrir um precedente para a gente, para a venda de órgãos. Veja, nós temos 2 rins. Esse negócio de vender rim é um negócio sério. O fígado é um órgão que é único, mas eu posso tirar um pedaço, né? Nós fazemos isso hoje com crianças. A doação de um parente mais próximo retira um pedaço do fígado, salva a vida da criança que precisa de um fígado, porque o fígado é um órgão que tem muita capacidade de se reestabelecer, capacidade de vicariância. Então eu tiro um pedaço do fígado, o fígado se resolve rápido, em 1, 2 anos ele volta ao normal. Então nós temos possibilidade de venda de órgãos, e eu acho que isso é terrível. Temos que tomar muito cuidado com esse caminho que está sendo aberto com essa PEC da plasma. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Quero agradecer aqui mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo aqui no SL Notícias. É um prazer falar com o senhor mais uma vez. Sempre bom, doutor Vecina. Um abraço grande. Muito obrigado. Sempre às ordens. Um abraço. Até a próxima, doutor Vecina, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, médico sanitarista também. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira, no YouTube, sempre de segunda a sexta-feira, e nas plataformas de áudio também você pode acompanhar o podcast a partir das 7 horas da manhã. Já fica prontinho para você. Até a próxima. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação, o roteiro e a coordenação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Vitor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de Matsu e César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios da TV Cultura,
TV Senado, Band Jornalismo e CL Notícias.